Olá, muito boa noite para você. BRT Rio, o caos continua. Mesmo com ônibus novos chegando, a depredação do sistema continua. Por dia, mais de 30 portas de ônibus são danificadas no BRT. No último sábado, um flagrante de vandalismo foi feito em um dos ônibus e já você confere os detalhes aqui no Ônibus TV. Na aviação Itapemirim, credores que sofreram calote por Sidney Piva tentam barrar a falência da empresa. E ainda, a briga tá esquentando. Viançon Garcia entra na justiça contra a decisão que autorizou a Suzantur a operar linhas do grupo Itapemirim. Com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. A briga tá pegando fogo e tá esquentando. A Aviação Garcia entrou com recurso na justiça contra a decisão que autorizou a operação e arrendamento de linhas e estruturas do grupo Itapemirim, que teve falência decretada na semana passada para a Suzantur. A Aviação Garcia, com sede no Paraná, opera linhas de ônibus rodoviárias em várias partes do Brasil. E a Suzantur atua no segmento urbano em cidades do ABC Paulista e São Carlos, no interior de São Paulo. Isso é o que mais chama atenção, já que a justiça autorizou uma empresa urbana a operar linhas rodoviárias, deixando de lado uma empresa tradicional e com bastante experiência e bagagem no setor. A Garcia sustenta que a decisão dá vantagens à Suzantur. A empresa de ônibus diz que sua proposta se mostra 10% mais vantajosa que a da Suzantur e merece, portanto, ser concedida em caráter liminar e emergencial o arrendamento de ativos do grupo Itapemirim nos termos da fundamentação exposta. A Garcia pede, acima de tudo, o direito de assumir as linhas e estruturas em caráter emergencial, nos termos da fundamentação exposta em mérito. Na semana passada, como informamos aqui no canal, foi decretada a falência das viações Itapemirim e Caiçara, assim como todo o grupo, determinando assim pela Justiça o arrendamento dos bens e serviços do grupo pela Suzantur. O recurso da Garcia foi apresentado 2 dias após a falência, em 23 de setembro, e vai ser totalmente analisado pela Justiça. A Garcia usa como argumento falas e conversas do Facebook aparentemente feitas por busólogos que questionam a operação da Suzantur por apenas ter experiência com ônibus urbano. A Garcia, alguns meses atrás, apresentou proposta para a operação do grupo Itapemirim, assim como outras diversas empresas pelo Brasil, conforme já noticiado aqui na programação. Ainda nas notícias do grupo Itapemirim, um grupo de credores estrangeiros com quem a empresa tem uma dívida de 16 milhões de dólares, ou 83 milhões de reais, está empenhado em barrar a falência da empresa. O pedido de suspensão do processo de falência foi feito ontem, segunda-feira. Estima-se que as dívidas de 2,8 bilhões de reais da empresa, divididas apenas com bancos, investidores, fornecedores e empregados, esteja entre 300 e 500 milhões de reais, fora outros tributos. Nesse grupo está a gestora Queluz, que representa os investidores que em 2006 forneceram 45 milhões ao grupo para o pagamento de título de dívida no exterior. A conta havia sido paga, porém depois que Piva assumiu a empresa, o processo foi paralisado. Em 2019, segundo John Schultz, diretor da credora, diz que Piva fez um acordo e que iria vender algumas propriedades, levantando 8 milhões de dólares, metade do que ainda havia para ser pago. Aceitamos receber metade do que era devido, com medo de ficarmos sem receber nada, afirma John. Ao invés de pagar ao grupo, John afirma que Piva usou o dinheiro para a criação da Ita Transportes Aéreos. Como não cumpriu o acordo, a dívida, que tinha caído de 16 milhões para 8 milhões, subiu de novo para o patamar anterior. Agora, o empresário diz que com a falência da empresa, os credores correm risco de ficar sem receber absolutamente nada. Os credores apoiaram a nova gestão da Transconsult, que iniciou tentativas para achar meios para o pagamento das dívidas. Porém, foram surpreendidos pela falência da empresa, decretada na semana passada a pedido da administradora judicial, que alegou que os credores não estavam recebendo. John finaliza e diz ser algo bizarro. Como a justiça determina que uma empresa entre em falência porque seu patrimônio foi dilapidado, mas seus ativos podem ser arrendados? Não seria prudente esperar que a Transconsult tivesse tempo hábil para identificar alternativas de pagamento da dívida junto aos credores? Ele finaliza e diz que a operação da Suzantur é algo ilógico. Sidney Piva foi procurado e não respondeu. Mudando de assunto, a
A crise do BRT Rio continua no Rio de Janeiro. Mesmo com ônibus novinhos chegando, a população parece não tomar consciência de que depredar ônibus não vai levar a lugar nenhum. Mas um ônibus articulado do sistema BRT do Rio de Janeiro foi alvo de vandalismo. O caso ocorreu no último sábado. O jornalista Teutônio Mariano flagrou 2 jovens abrindo a tampa da área dos equipamentos de controle das portas do coletivo. Após o ato, o dispositivo foi destravado e os rapazes viajaram com a porta aberta. Em nenhum momento, o ônibus parou e o motorista nada podia fazer, já que agressões contra funcionários do BRT se tornaram comuns, assim como os atos de vandalismo. O caso ocorreu quando o ônibus se deslocava entre o terminal Alvorada e o terminal Jardim Oceânico. A tampa de proteção da área de equipamentos da porta ficou pendurada, se movendo bem na região por onde os passageiros entram e saem, podendo ocasionar um acidente. Os 2 jovens concluíram a viagem após o vandalismo. O site Diário do Transporte pediu um posicionamento da Mob Rio, empresa da prefeitura responsável pela operação e gestão do BRT Rio. Eles afirmam que esses atos vão além e não se limitam apenas à quebra. Afirmam que as portas não são quebradas porque os ônibus estão cheios, e sim porque pessoas quebram o equipamento para pular do ônibus durante a viagem, arriscando a própria vida. Os motoristas são diariamente ameaçados quando constam esse tipo de cena. A Secretaria de Ordem Pública do Rio está trabalhando para ajudar na proteção dos profissionais. Vale destacar que o vandalismo é crime e afeta diariamente o trabalhador que precisa usar o BRT em seu deslocamento. A prefeitura finaliza e diz que 30 portas de ônibus em média são quebradas por dia no BRT. Esse tipo de caso prejudica a operação, já que as portas do ônibus acabam não fechando direito ou nem fecham, causando muitos acidentes. No dia 19 de setembro, um homem caiu de um viaduto em Curicica, na Zona Oeste, porque o BRT trafegava com as portas abertas. Felizmente, ele não faleceu, mas segue hospitalizado. Deus tenha misericórdia do povo e dos novos ônibus, hein? Não vão enfrentar tarefa fácil lá no Rio. A situação não é tensa apenas no BRT. Os ônibus urbanos no município do Rio também estão na mira. Além do vandalismo diário, ontem, segunda, um tiroteio fechou a linha vermelha no Complexo da Maré e deixou 3 bandidos mortos. Passageiros que estavam em um ônibus da aviação Ideal ficaram apavorados e se abaixaram dentro do coletivo contra os tiros. Outras pessoas que estavam no local se abaixaram em carros e se arrastaram pela mureta de proteção da rodovia contra os tiros. Difícil, né? A situação está cada dia mais crítica para todos nós. E antes de encerrar, uma última informação. Um acidente com o ônibus da aviação Novo Horizonte deixou 7 feridos em Bocaiúva, Minas Gerais. O fato ocorreu no último domingo na BR-135. O ônibus bateu na traseira de um caminhão de cerveja e transportava 39 passageiros. O SAMU foi acionado para a ocorrência. Já em São Paulo, a SP Trans anunciou que vai retornar com a gratuidade de idosos de baixa renda no transporte público, com pessoas entre 60 e 64 anos. Boa iniciativa da Prefeitura. Assim encerramos esta edição do Ônibus TV. Amanhã, quarta, às 7 da noite, estaremos de volta com mais informações e notícias do mundo rodoviário aqui na nossa programação, na sua telinha. Obrigado pela companhia e audiência. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Valeu, gente! Informação de qualidade, debate com credibilidade, opinião com imparcialidade, um jornalismo firme e dinâmico. Buzz Tonight, sábado, 9 da noite.